Cara, eu comecei a treinar porque eu era muito magro. Muitos que me seguem já conhecem minha história. Eu tinha 49 quilos, com 15 anos. Meu pai praticamente me obrigou a ir pra academia, junto com meu irmão mais velho. E eu lembro que eu odiava a academia, eu odiava treinar. Eu chegava na academia e eu achava que tava todo mundo tirando sarro de mim, por eu ser muito magro. Eu achava que tava todo mundo me olhando, me zoando. Tanto que eu lembro que eu tinha as roupas específicas para ir treinar. Porque na minha cabeça aquelas roupas me deixavam menos magro. Então, eu só usava aquelas mesmas roupas. Eu comecei a treinar, comecei a levar a sério. Comecei a treinar muito novo, com 15 anos. Eu lembro que na época do ensino médio na escola, quando eu comecei a ganhar um corpinho, as coisas já começaram a mudar na escola. Eu lembro que eu ganhei um bracinho. A primeira vez que eu vi que meu corpo estava mudando, eu lembro que até hoje que minha mãe estava dirigindo, eu estava no banco do passageiro. O vidro do carro estava aberto. Eu estava com a mão assim, ó, no... Puta que pariu. Eles falam aqui em São Paulo, não sei se em outros lugares tem outro nome, mas é o puta que pariu aqui do carro. E eu lembro que eu tava olhando assim, aí eu olhei no retrovisor do carro, eu tava com o braço assim. Aí eu olhei assim, aí eu dei uma forçadinha, eu vi que já tinha um carocinho no meu braço, no bíceps, antes meu braço era liso. Aí eu fiz assim, eu olhei e falei, caramba, já tem um carocinho aqui, já começou a sair um bícepsinho ali. Então ali eu lembro que eu fiquei super animado, eu nunca esqueço. Essa foi a primeira vez que eu vi uma diferença assim no meu corpo, eu era muito novinho. Aí eu lembro que eu ficava toda hora assim, ó. E quando eu comecei a ganhar um corpo, eu lembro que eu comecei a me destacar já na escola. Eu lembro que minha viagem para Porto Seguro, viagem de formatura do 3º ano, eu era o carinha que tinha o corpo mais sarado assim, eu era o bombado de Porto. Olha só. E essa época, mesmo sendo muito novo, era menor de idade ainda, eu já vivia muito esse estilo de vida, já era meu estilo de vida. Eu lembro que foi uma transição, eu comecei na academia, odiando a academia, e quando eu vi o resultadozinho ali, eu já passei a gostar pra caramba. A parte do treino era a parte principal do meu dia, era a parte que eu mais gostava, e o treino era meio que a musculação virou meio que um refúgio pra mim. Era o lugar ali que eu esquecia de tudo, era o tempo que eu tinha, né, de qualidade, meu mesmo, comigo mesmo. Então era a parte do dia ali que eu mais gostava. E eu lembro que eu treinava em uma academia, inclusive eu vou trazer um vídeo pra vocês. Nessa primeira academia que eu treinei era numa viela. Eu lembro que a mensalidade da academia era R$20. Então era todo enferrujado os aparelhos, a academia do Wagner o nome. Eu jamais imaginei que ia virar atleta na época. Só queria ter uns gombos na barriga. Eu lembro que tinha acabado de sair um filme chamado Quebrando Regras. É um filme de luta. E eu olhava o físico dos caras na época, eu falava, nossa, velho, esses caras são muito bolados, mano, olha o físico deles, os caras parecem super-herói. E eu cresci na geração do Dragon Ball, né, desses desenhos que, porra, era todo mundo shapeado, né. Então eu já cresci com isso, eu achava super legal, sempre achei legal. E eu olhava esse filme do Quebrando Regras, eu olhava os caras e falava, nossa, velho, será que um dia eu vou ter esse físico? Olha os caras, meu, os caras são gigantescos, os caras hoje em dia olhando assim, é um físico, lógico, é um físico bonito, mas nada fora do normal. E comecei a treinar, enfim, foi evoluindo. Fui aprendendo ao longo dos anos, né? Já errei muito, já. Eu brinco que eu perdi muitos anos fazendo coisa que não funciona, achando que funcionava na época. Se eu começasse hoje do zero, igual eu comecei, com certeza eu chegaria nesse físico aqui com 1/3 do tempo que eu demorei para chegar. Assim, eu acho que como todo mundo na minha época, né? Não era igual hoje. Eu fui treinar numa academia depois de uns anos, já tinha um físico bacana, já estava na faculdade, inclusive. Eu treinava em uma academia chamada DK, ficava na Moca. Era uma academia 24 horas. Minto, antes dela eu treinava na Cooper. Era uma academia 24 horas também na Penha. E eu treinava depois da faculdade, era o único horário que dava para eu treinar, então eu ia treinar super tarde, eu chegava na academia às 10 horas da noite para treinar. E ali eu já comecei a destacar, tinha um físico bacana, mas nem sabia o que era competição. Tinha um preparador de atleta na academia, ele sempre me elogiava bastante, ele falava, tem uma categoria nova agora, que é uma categoria de praia, categoria de praia. Você iria se destacar nela, eu acho que, porra,
Se fosse você, eu competiria, você já tem um físico pronto, é só uns detalhes, você se encaixa na categoria. E eu olhava e falava, mano, esse cara é louco, velho. Que competição, tá doido? Tipo, eu só tinha uns gombos na barriga só e umas veias aparentes na minha cabeça, assim. Logo depois da Cooper, eu me mudei pra DK. Aí então, foi a academia que eu falei. Foi lá onde tudo começou realmente. Era uma academia 24 horas também na Moca, eu treinava nela depois da faculdade. E lá tinha outro preparador de atleta, que foi o meu primeiro coach na época, o falecido Edu Boa Sorte, Deus o tenha. Ele me olhou na academia e falou, porra, ele tinha esse jeitão dele, falou, você tem que competir. Eu falei, que competir, pô, o seu tamanho, você dá 3 de mim. Ele, não, mas não é na Open não, não é na bodybuilder não, é a categoria de praia. Eu falei, meu, quer saber, eu já levava a sério até então, eu achava que eu levava a sério, né? Eu era aquele cara que comia limpo e achava que comer limpo é fazer dieta. Achava que tinha que comer arroz integral em vez do arroz normal, tinha todas essas coisas, né? Comia um pouquinho só. Na época eu tinha comido muito para ganhar peso, eu fazia ao contrário. Aí ele me convenceu. Eu falei, meu, vambora. E eu vi que estava super em alta o fisiculturismo na época, já estava crescendo, cada vez mais em crescendo, graças a Deus, mas na época, até então ia ter a primeira edição no próximo ano. Estava começando a vir a NPC para o Brasil, até então ia ter o primeiro Mr. Olímpia Brasil, aqui no Expo Center Norte, ia ser a primeira feira desse campeonato, que assim ia ser o maior, né, até então amador. E eu vi que estava muito bafafá na época, inclusive a Juliana era uma das embaixadoras, uma das sócias da feira, né, que recebeu esse campeonato, a primeira edição. Foi em 2017 ou 2018, se não me engano, algo em torno disso. Eu decidi competir, não sabia nada sobre a categoria, enfim. E foi aí que tudo começou. Eu me preparei com ele, aí realmente eu vi ali o que era a vida de atleta. Eu achava que fazia dieta, mas não fazia. Realmente entrei para esse mundo e me apaixonei desde então. Fiz a minha primeira preparação para esse campeonato. E no dia do campeonato, assim, eu lembro que no backstage eu não consegui. Eu quase subi sem colocar o número da bermuda, enfim, não sabia nada de pose, não ensaiei nada de pose, não sabia nada. E eu lembro que eu tinha feito uns amigos na época, o Lucas e o Guilherme, e eu perguntava pra eles no backstage, meu, o que eu faço? Como é que é as poses? É de frente de costa, é de lado, como é que é? E eu lembro que eu encaixei a pose, que até então era a minha pose principal ali no backstage, minutos antes de subir, e competi. Eu lembro que tinha 30 atletas na minha divisão, né? Porque na amadora ela é a divisão por altura. E eu era Men's Physique D ou E. Era D ou E. Tinha 30 atletas na minha categoria e eu fiquei em quarto. Terceiro ou quarto. Tô mal de memória, foi terceiro ou quarto. Mesmo não sabendo pousar nem nada. Então eu lembro que eles falavam assim no backstage, ó. Você vai fazer individual e vai indo pro canto. Quando subir todo mundo, eles vão chamar a primeira fileira. Se você estiver na primeira fileira, cara, já é muito bom. Aí eu entrei com isso na cabeça. Eles têm que me chamar na primeira fileira, que é o First Call Out. Eu nem sabia o que era. Eu lembro que meu nome foi o terceiro a ser chamado. Aí eles chamaram, eu até olhei assim pro meu número. Falei, será que é eu mesmo? Eles chamaram de novo, aí eu fui. Aí teve o confronto, eu não segurei nada de pose, não sabia nada. Enfim, mesmo assim, peguei uma colocação muito boa. Por ser meu primeiro campeonato, na época, pô, tinha meninos ali que competiam já há anos. Eu lembro que tinha um rapaz que inclusive hoje nem compete, mas na época, meu, nossa, eu já conhecia ele, já existia a Army Fit, a marca de roupa, ele tava na Army também, e ele comentava, não, eu vou ganhar, ele tinha o menino tinha um ego muito alto. Não, que eu vou ganhar aqui, não sei o quê, e eu lembro que ele já competia há muitos anos. E foi meu primeiro campeonato. E ele não foi chamado pro First Call Out. E ele ficou... Nossa, ele por coincidência foi da mesma divisão que eu. Inclusive eu procurei o coach dele antes para ser meu coach e o coach dele não quis me pegar. Porque falou, não, eu só pego quem já tem o físico pronto para a categoria. Você nunca competiu, eu não tenho tempo. Aí eu fui no primeiro campeonato e ganhei do atleta dele. Que era o principal atleta dele então. E... foi isso, eu peguei terceiro ou quarto lugar e eu fiquei muito feliz. Na época, porra, não sabia nada, aí eu desci do palco e peguei gosto. Eu falei, meu, vou seguir com isso. Aí eu fiz o meu segundo campeonato,
Foi Muscle Contest nacional, eu fiquei em segundo. Aí o terceiro foi o Arnold, enfim, aí foi embora. Antes de virar profissional eu ganhei acho que 5 shows amadores, ganhei 3 overalls. Eu subi em 7 ou 8 shows amadores. De 8 shows amadores eu ganhei 4 ou 5. E 3 overalls. O primeiro campeonato que eu ganhei foi o Mr. Santos. O primeiro Mr. Santos pela NPC, em 2019. É uma lembrança muito boa. Na época foram muitos amigos me assistir, foi meu pai, enfim, todo mundo. Foi o primeiro campeonato que eu ganhei. E ali eu senti já meu físico diferente. E depois eu fui pegando cada vez mais firme. Até me tornar profissional e realmente ver que, virei profissional, agora vou ter que realmente virar a chave e ver isso daqui 100%. Eu lembro que eu comecei com a Juliana, obviamente eu já competia, já tinha ganhado vários campeonatos no amador, já tinha sido overall de alguns campeonatos, e eu comecei com ela, e querendo ou não, a Juliana tem uma imagem muito forte. E logo quando a gente começou, eu virei pra ela e falei, como você sabe, eu gosto de competir e tal, mas eu não sei se é uma boa eu continuar competindo agora. Eu tenho 2 opções por estar com você. Eu sabia que eu ia ter uma cobrança muito maior por estar com ela, né? Ganhando ou perdendo, eu ia ter uma cobrança. Então foi ali que eu sentei com ela e falei, ou eu paro, ou eu levo isso a sério, mas eu levo isso muito a sério. Então é 8 ou 80. Ela virou pra mim e falou, você ainda tem dúvida? Pô, seu físico é muito bom. Eu te apoio 100%, eu acho que você tem que levar a sério. Pode ir, eu te apoio. Se você subir mais um show, você vai ganhar o profissional. E eu acho que você vai se dar bem. Além de ter um físico ótimo para a categoria, você não é só atleta. Você sabe movimentar suas redes sociais, você consegue motivar o pessoal de outras formas. Eu acho que você deveria continuar. E foi ela que me deu esse gás, foi ela que me deu essa empurrada e deu essa certeza. Já era algo que eu amava, mas aí eu tive a certeza 100% de que eu ia levar isso realmente para minha vida, a sério. E aí eu fiz a minha primeira competição estando com ela, que foi o Fitpira. Antes eu entrei em contato com o Cuts, até então o Cuts, meu coach, o único atleta brasileiro dele era o Eric, na época. E eu chamei o Eric. Falei, Eric, seu coach é bom, não sei o que, tal, perguntei. Até então, na época, o Cuts não era quem era, né? Hoje, assim, ele era conhecido, mas nem tanto. O cara da categoria era o Mário Ventura, que inclusive era o coach do Kaique. Eu fui conversar com o Kaique sobre o Mário Ventura antes. O Kaique já tinha comentou do Cuts. O Kaique foi o primeiro a comentar do Cuts pra mim. Falou, tem esse cara, ele tá se destacando lá fora, eu acho que ele é legal. Eu pegaria ele, se fosse você. Porque eu expliquei com o Kaique na época que, eu queria virar profissional, ia levar a sério, tal. E o Kaique me indicou o Cuts. Depois eu fui no Eric, o Eric falou, super gente boa, se quiser eu te apresento e tal. E até então o Eric me apresentou o Cuts. Aí eu comecei a trabalhar com ele. E fiz o meu primeiro campeonato. Foi o meu primeiro campeonato estando com a Juliana também. Que foi o Fitpira. Eu subi no Fitpira, fui campeão da minha categoria e fui campeão overall do show. Eu subi no Fitpira no sábado, e eu já tinha a viagem paga para a Romênia, que ia competir na Romênia no próximo final de semana. Que lá sim eu ia buscar o profissional. Para quem não sabe, antes de você subir no show que te dá o cartão profissional, você tem que subir no estadual antes. Então eu subi já no Fitpira para poder competir para pegar o profissional. O cartão profissional, no caso, um show que deu profissional. Subi no Fitpira sábado, fui campeão overall, dormi no domingo, fui para a Europa. E foi uma viagem que só foi eu e a Juliana só. Para quem não sabe, o Romênia é um dos maiores campeonatos da Europa. Eu nunca tinha competido lá fora ainda. E eu lembro que eu cheguei a ver a estrutura do evento, eu me encantei, achei assim, sensacional. E eu fiquei um pouco assustado, porque no meeting eu vi tinha 120 mens, tinha muito atleta. E lá só ganhava o overall. Eu olhei e falei, caramba, desses 120 caras só vai ganhar um. Ferrou, né?
E tinha uns caras muito bons, cara do mundo inteiro, porque é um campeonato muito conhecido na Europa. E aí no ano, foi 2021, não tinha tantos shows, não só no Brasil, mas pelo mundo, que dava cartão profissional igual tem hoje, né? Então o acesso ao profissional era menor. E eu tava um pouco nervoso, né? Eu fui meio que com peso nas costas, tem que ganhar. E eu lembro que esse show, a gente tava no backstage, a Juliana, ela sempre me apoiou muito, ela tava me ajudando a aquecer, cara. Eu lembro que a gente tava na ponta, assim, no backstage, e eu tava de costa pra todo mundo. Eu lembro que eu tirei a camiseta e comecei a aquecer, e a Juliana ficou de frente pra todo mundo. Ela falou, tá todo mundo te olhando. Aí eu olhei assim pra ela e falei, isso é bom? Ela, por quê? Eu falei, porque se eles estão me olhando, eu tô com alguma coisa diferente. É porque eu tô bom, eu acho. Aí minha confiança já foi lá em cima. Aí sempre no backstage rola aquelas bisoiadas, né? Já comecei a analisar os atletas que estavam no backstage. Aí eu já olhei e falei, não vai dar pra eles não. Tinha um outro ali que era bom, mas eu olhei o meu físico no espelho. Foi o meu primeiro físico que eu olhei, eu falei, caramba. Porque foi um ano de trabalho com o Cuts, então mudou muito meu físico nesse um ano antes de virar pro. Que eu realmente virei a chave e falei que ia levar a sério. Então foi onde mais evolui ali. Aí eu subi e ganhei o overall. E eu lembro quando eu ganhei a minha categoria eu subi, eu fiquei no centro o tempo inteiro, eu tinha certeza que eu ia ganhar a minha categoria. No overall tinha dois rapazes muito bons. Mas eu tava confiante, eu lembro quando deu a notícia, eu caí no chão, eu já até chorei, fiquei bem emocionado. Saiu um peso das minhas costas, assim. E eu fiquei bem feliz, porque foi o meu primeiro show. E eu já virei profissional, meu primeiro show, assim, logo depois que eu virei a chave, que eu falei, vou levar a sério, quero virar profissional. Então eu já fui no primeiro show e ganhei. Aí eu voltei e eu lembro que, saiu um peso das minhas costas, assim. Só que por outro lado, você meio que reinicia o game, né? Agora eu pensei comigo mesmo, agora é o profissional. Agora todo mundo que tá ali já ganhou o overall, todo mundo ali é bom. E foi isso. Cara, desde que eu virei profissional, eu tinha como objetivo ganhar um show profissional, obviamente, me classificar para o Mr. Olímpia. Eu acho que é todo o sonho de um atleta profissional de fisiculturismo estar ali no Mr. Olímpia. O Mr. Olímpia, ele é a Copa dos Campeões, né? Dos fisiculturistas ali. Os melhores estão ali, né? Eu esperava ter classificado já no ano passado, no meu primeiro ano de pro, mas não deu. Fizemos algumas mudanças, trabalhei duro, depois eu fiquei um pouco frustrado ano passado que não consegui. Trabalhei duro e esse ano, assim, eu disse que quando eu virei a chave para virar profissional, naquele um ano foi o ano que eu mais evoluí, eu colocaria esse ano, agora, como a minha segunda maior evolução, do ano passado para esse ano. Eu fiz isso no meu último campeonato. Então, desde outubro do ano passado, eu vim martelando muito forte. A gente mudou alguns pontos que o Cuts enxergou, que o meu físico respondia de uma certa forma e a gente estava indo para um outro caminho. E eu apresentei um físico totalmente diferente nos 2 últimos campeonatos. No Legends, top 2, batendo na trave, no DC Pro, que foi em Washington, ganhando o show e classificando para o Mr. Olímpia. E é um sonho estar no Mr. Olímpia. Como eu falei lá atrás, quando eu ganhei o profissional, saiu um peso das minhas costas. Esse ano, quando eu ganhei esse show, também saiu um peso das minhas costas. Foi uma sensação muito gostosa e a Men's, uns anos atrás, ela tomou um rumo que talvez não era para ter tomado, né? Eu acho que voltou um pouco mais para a origem da Men's. Querendo ou não, o cara da Men's, ele tem que ser um cara ali que tem estética ali junto, né? Seja o cara que é meio capa de revista, né? Tem que ser um cara comercial. Meio que o famoso boneco, né? Em cima do palco ali você tem que ser um boneco. Então eu acho que a categoria voltou um pouco para isso. Obviamente que nos padrões de hoje, a gente está falando de fisiculturismo, né? Por mais que é uma categoria de bermuda, você tem que levar densidade muscular, você tem que levar, né, condicionamento. Você tem que levar um balanço, né, dentro da categoria entre densidade muscular, o conjunto como todo, harmonia, linha.
Eu acho que em todas as categorias, a linha, né, do atleta é o que vai mandar ali. Você não escolhe a categoria que te escolhe. Então, o fisiculturismo é o esporte que mais depende de genética. Esse negócio que, trabalho duro. Trabalho duro sim, mas infelizmente primeiro vem a genética. Obviamente se você tem a genética que não trabalha duro, o cara que também tem um pouquinho de genética ali, ele trabalha muito duro, ele vai encostar em você. Mas o cara que tem a genética, ele trabalha duro também, dificilmente ele vai ficar para trás. É um esporte que você nasce com aquela linha, depois que nasce não tem muito o que fazer. Tem como melhorar alguns pontos, mas o cara que tem a linha ali, ele se sobressai com certeza. Eu não espero nada desse Mr. Olímpia. Você vai me perguntar o que eu espero, o que eu espero do Olímpia, eu já vou responder já. E como é meu primeiro ano, eu não espero nada assim, eu não vou com nenhum peso, entendeu? Isso é muito bom. Obviamente que eu espero ir super bem, mas o que eu quero dizer é que eu vou sem peso nenhum. Meu objetivo esse ano era ganhar um show e me classificar, eu consegui. Então é meu primeiro Olímpia, eu vou sem peso nas costas, mas eu vou muito confiante. Vou muito confiante. Eu tenho certeza que eu tenho tudo que eles estão pedindo dentro da categoria. E tenho certeza que vai ser uma experiência sensacional. Estou muito animado, muito ansioso. E tenho certeza também que vai ser um físico melhor ainda do que nos últimos shows. Meu nome é Diogo Basaglia, mais conhecido como Baza. Eu sou atleta da Soldiers, atleta Men's Physique Pro. E te vejo no Olímpia.